Olá, 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 boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live para a gente poder conversar sobre o TOEFL ITP. Tô aqui ouvindo uma música enquanto eu espero vocês. Se você estiver assistindo a gravação, dá aquela adiantada aí para não ficar esperando esse momento aí enquanto todo mundo vai chegando para a gente poder conversar. Oi, Scarlett, tudo bem? Quanto tempo não te vejo? Seja bem-vinda. Boa tarde. O meu áudio tá bom? Você confirma pra mim, por favor? Eu tô com o ventilador ligado aqui. Eu não sei se tá atrapalhando ou se tá ok o som. Opa, quase que eu cliquei errado aqui. Ai, meu Deus, pera. Peraí, deixa eu ver se eu... agora eu consegui clicar direitinho. Peraí, pronto. Tá ótimo, Thales? Ai, que bom então, obrigada. Quase removi você, Thales. Eu fui clicar e a unha esbarrou. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá quente demais, já me arrependi de ter botado essa camisa, mas tá bom. Pelo menos fica bonito aí, ó. Pelo menos fica bonito na imagem. Tô aqui já com um caderno cheio de anotação para passar para vocês. Tô aqui com alguns rascunhos também no computador. E antes de eu entrar aqui na live, eu tava finalizando a preparação da aula gratuita de amanhã. Se você ainda não tá lá na comunidade, não tá sabendo que aula é essa, quinzenalmente tem aula gratuita lá na comunidade. E depois o material e a gravação fica disponível para todos os alunos. Amanhã a gente vai falar de atividades que a gente pode realizar para poder melhorar e treinar o nosso listening. Então, tava fazendo aqui uma lista, quase que um cronograma com atividades, especificando o tempo, quanto mais ou menos de tempo você quer gastar para fazer aquela atividade, qual recurso você pode utilizar, quais sites e etc. Então, se você quiser participar, é amanhã às 16 horas e o link já foi divulgado lá na comunidade. Então, é só acessar a comunidade que você tem acesso ao link da aula. Scarlett, ó, conheço. Scarlett, Cíntia, Ana, Thales tá chegando agora. Me conta uma coisa, Thales. Você já está em fase de preparação? Quando você vai realizar a prova? Como que tá isso aí? Que aí eu consigo ir te orientando melhor durante a live. Quando eu conheço vocês, fica mais fácil de orientar. Me conta aí. Não sei se ele ainda tá aqui, né? Na live. Então vamos lá, pessoal. Acho que já deu um tempinho aí de esperar. A gente pode começar. Quem me conhece já sabe que pode ficar muito à vontade aí para me mandar comentário, para mandar dúvida, às vezes, mesmo que não seja exatamente sobre o que eu estou falando, mas hoje resolvi conversar com vocês sobre uma coisa que tem me preocupado bastante. Oi, eu já fiz a prova, vim pelo PDSE CAPES, mas estou sempre de olho no seu conteúdo porque pretendo fazer o exame mais vezes. Perfeito, perfeito. Então hoje a gente vai falar sobre algo que tem me preocupado assim ultimamente, acho que principalmente por conta do PDSE, não só por conta do PDSE, mas por conta de todos os editais que estão abertos nesse momento. Tem o Print, tem o Brafagri, eu acho que é assim que pronuncia. Tinha o PDPI, que era o edital de especialização para profissionais da educação básica na Irlanda, se não me engano. Oi, Suélio, seja bem-vindo, Bruna. Então, assim, tem bastante coisa e bastante oportunidade rolando. E quando isso acontece, é só abrir um edital que todo mundo começa a chegar desesperado, buscando informações sobre o TOEFL e buscando preparação, né? A maioria das pessoas, eu diria assim, que 70% das pessoas que
descobrem o meu conteúdo, descobrem o conteúdo no desespero ali, no sufoco, porque tem às vezes, e na maioria das vezes, um prazo muito restrito para realizar a prova. Então isso tem acontecido com certa frequência, mas não é exatamente isso que me preocupa. Na verdade, eu até coloquei aqui o título para vocês, né, da live, é isso que destrói os resultados e destrói os sonhos aí de quem quer alcançar uma score meta, pretende fazer um doutorado sanduíche, uma especialização e etc. E aí, primeiro, eu queria saber de vocês o seguinte: quem aqui já está se preparando ou já fez algum tipo de preparação e quem, por enquanto, fez a prova ou vai fazer sem preparação? Me contem aí, por favor. Algumas meninas eu já sei porque foram minhas alunas, então já tô assim, ó, de olho aqui. Mas quem mais? Tá se preparando ou pretende fazer a prova só com alguma informação mesmo de internet, sem uma preparação mais profunda? Deixa eu ver aqui. Às vezes a internet dá um atrasozinho, mas eu vou acompanhando vocês aqui. Ah, olha só, Sueli, puxa saco, hein? Vai ganhar mais 10 pontos no TOEFL, só pelo elogio. Tô brincando, viu, pessoal? Ai, gente, se eu tivesse esse poder, hein? Se eu tivesse esse poder, eu estaria milionária. Então, olha só. Acredito eu que atualmente o que tem destruído a maioria desses sonhos aí de quem quer alcançar um resultado com o TOEFL e TP é a falta de planejamento ou o planejamento errado. Mas acredito que no fundo, tem um agravante aí que é a questão do tempo. Principalmente para quem nunca teve contato com a prova, tem que fazer pela primeira vez. Às vezes nem estava visualizando, assim, esperando um edital desse. Nunca pensou, talvez, em participar de um edital, mas aí surge a oportunidade, cai assim no colo e a gente tem que se virar. Então, muitas vezes, quando bate esse desespero assim, eu acho que a gente sai buscando qualquer tipo de coisa. E quando a gente não sabe exatamente o que a gente está buscando, a gente pode muitas vezes buscar coisas erradas ou que vão mais atrapalhar do que ajudar no desempenho de vocês na prova. Ou às vezes a gente começa a ouvir pessoas demais, então começa a seguir vários perfil de Insta, canal e etc. E cada pessoa pode ter uma abordagem diferente. E aí você pode ficar um pouquinho perdido ali nesse meio. E agora? Eu escuto essa pessoa aqui que fala que eu consigo, vamos supor, né, ficar fluente em 6 meses, ou eu vou ouvir a que diz que eu preciso de pelo menos 2 anos e meio. Então, às vezes gera essa confusão também, né, pessoal? Então, assim, o que pode destruir no caso, já vou começar dizendo isso para vocês, mas a gente vai entrar nisso de forma um pouco mais detalhada, é tanto a falta de planejamento, quanto um planejamento totalmente fora da realidade, totalmente incoerente com a realidade, com as necessidades de vocês. Porque não é que uma pessoa disse na internet que você só vai atingir a sua nota no TOEFL se você estudar 5 horas por dia, que isso vai funcionar para você. Primeiro, porque talvez você nem tenha 5 horas por dia para se dedicar. E se você não tem isso, você vai acabar se frustrando. Ou, às vezes, você até tem 5 horas por dia, mas não tem conteúdo, não sabe o que estudar. Então, cada um aqui, acredito eu, está em uma situação totalmente diferente uma do outro aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa é olhar para a nossa situação. Por isso que quando vocês vão chegando aqui, antes de eu falar com vocês, eu pretendo entender quem são vocês. Porque eu tenho o Suélio, que começou a fazer o curso semana passada. Eu tenho a Ana, que está fazendo o curso gravado. Começou mais ou menos uma semana e pouquinho também atrás. Eu tenho a outra Bruna, que já fez o curso completo ao vivo e já acabou há alguns meses. Então, cada um aqui está em uma situação totalmente diferente.
O que eu vou trazer aqui de informações para vocês não é regra. Eu não tenho por que trazer alguma regra de preparação para vocês que não seja aplicável a todo mundo que está aqui. Então eu vou trazer alguns questionamentos, algumas ideias, orientações para que vocês possam analisar a situação de vocês e decidir qual é o melhor caminho a seguir nesse momento de preparação, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, a gente já tá no dia 24 de janeiro, quase no final do mês, né? Passou super rápido. Outro dia mesmo a gente tava comemorando o fim do ano, fazendo metas para 2023 e já estamos basicamente no final de janeiro. Alguém aqui pretende fazer a prova até março? Vamos colocar março como um divisor de águas aqui. Quem pretende fazer até março e quem pretende fazer depois de março? Pode ser ano que vem e etc. Como é que tá isso aí para vocês? Quem vai fazer até março e quem vai fazer depois de março? Scarlett até março. Quem mais? Perfeito. Você colocou algum tipo de meta, Scarlett? Por exemplo, eu tenho até o dia, por exemplo, 30 de março para entregar o resultado. Então, eu vou fazer até o início de março, por exemplo. Vai fazer em março, exatamente, até março. Tá vendo? A maioria, tirando o Suélio aqui que vai fazer em junho, mais ou menos, a maioria tá com esse prazo até março. E não é porque a gente tem um prazo menor até abril, Pablo, perfeito. Não é porque a gente está com um prazo menor que não tem como fazer um planejamento e uma preparação eficiente. O problema é sair desesperado, sem saber por onde começar ou fazendo as coisas de forma errada, o que vai acabar atrasando a preparação de vocês. Você tem até 13 de março, que é fazer até o final de fevereiro. Perfeito! Essa data que você coloca, por exemplo, é excelente, porque a gente tem que considerar vários prazos e é sobre isso que eu vou falar aqui também com vocês. Principalmente para quem vai fazer pela primeira vez e ainda não tem muita noção sobre esses assuntos de prazo, de documentação, agendamento, compra de prova e etc. Então, o que eu puder orientar vocês aqui, eu vou fazer, tá bem? E aí, quando a gente fala de planejamento, o que a gente tem que pensar? O nosso planejamento, ele precisa ser realista. Ele precisa levar em conta os objetivos de vocês, mas principalmente o perfil de vocês. Porque a gente pode ter diversos tipos de test takers querendo fazer a prova naquele mesmo momento. Eu tenho test taker que, por exemplo, já fez o TOEFL ITP lá na época do Idiomas Sem Fronteiras, do Ciências Sem Fronteiras, inclusive saudades. Então, a gente às vezes fazia prova de graça. Então, muita gente chegou a fazer a prova naquela época, mesmo que sem saber muito direito assim como funcionava, mas já teve um certo contato com a prova. Mas tem test taker que chega aqui e não sabe nem o que significa TOEFL. Não sabe que existe a diferença de TOEFL ITP para o TOEFL IBT. Então tá na fase de escolher qual prova vai realizar, de entender como funciona cada uma das provas. E provavelmente uma pessoa, vejam se vocês concordam comigo, tá? Mas uma pessoa que já teve contato com a prova, nem que seja uma vez na vida, ela vai ter um processo de preparação talvez um pouco mais simples, digamos assim, do que alguém que vai fazer a prova pela primeira vez e não tem noção nenhuma do que é a prova. Então, quem já teve a experiência de fazer a prova, querendo ou não, tá um passinho ali de vantagem na frente, né? Vamos imaginar um joguinho de tabuleiro ali. Você já tá um quadradinho ali na frente, porque você pelo menos
já sabe o que esperar da prova, já conhece minimamente o formato, os tipos de áudio, o tipo de questão e etc. Mesmo que não seja de forma teórica, mas você tem uma noção, você tem uma lembrança de como é. A mesma coisa, a gente pega um test taker que tem um nível intermediário avançado, né? Tá ali mais ou menos intermediário, avançado e precisa atingir uma nota intermediária. Agora, eu tenho um test taker, que precisa atingir uma nota intermediária, mas que tem um nível básico de inglês. Então, concordam comigo que provavelmente essas duas pessoas vão precisar de tempo diferente de preparação. Eu não sei se vocês já viram aquela tabela oficial do CFR. Eu até usei ela um dia em uma aula extra, porque existe na teoria mesmo, na padronização de níveis ali dentro das línguas, uma expectativa de número de horas que você precisaria estudar para atingir cada um dos níveis. E aí é muito diferente eu pegar, por exemplo, eu acho que ela tá até aqui na live, não vou mencionar o nome, tá, pessoal? Mas é uma seguidora que mandou mensagem, acho que ontem, falando que precisa de 527, se não me engano, e tirou 510, 513, por exemplo. Agora, eu pego uma pessoa que precisa de 527, mas tem um nível A2, tem um nível ali, tá chegando no A2, então tem um score muito mais baixo. E aí existe uma diferença, porque tem gente que vai precisar aumentar o score, aumentar a nota. Isso é uma coisa. Então eu já estou dentro daquele nível, mas a minha nota tá aqui, eu preciso chegar aqui dentro do mesmo nível. Isso é muito mais fácil. Agora, eu tenho uma pessoa que quer chegar aqui, mas o nível tá aqui embaixo. Então, óbvio, vocês concordam com o que eu tô dizendo? Faz sentido isso? Provavelmente essa pessoa que tem o nível abaixo, ela não precisa aumentar só a nota. Ela precisa aumentar também o nível de inglês. E para aumentar o nível de inglês, não existe estratégia que faça isso. Não existe fórmula milagrosa. É realmente sentar e fazer o que tem que ser feito. O que eu posso fazer para aumentar o meu nível de inglês, para eu ter condições de tirar a nota que eu quero ou que eu preciso tirar? Muitas pessoas, às vezes, não escolheram tirar aquela nota, mas elas precisam tirar por algum motivo. Às vezes exigência do programa de mestrado, de doutorado e etc. E aí a gente tem que ter consciência. Se você escolheu fazer o mestrado, se você escolheu fazer o doutorado, assuma a responsabilidade de ter que fazer a prova. Enquanto vocês continuarem dizendo, mas eu não queria ter que fazer, então olha, não tem jeito. As duas coisas não combinam. Ou você assume o pacote completo de falar assim, beleza, eu quero fazer o meu doutorado e para isso eu entendo que fazer a prova de inglês faz parte desse pacote e eu vou assumir o pacote inteiro. Agora, se você quer fazer o doutorado, mas não quer ter que fazer a prova, aí começa a complicar o processo, porque você entra ali em processo de negação, de bloqueio e isso só vai dificultar a sua vida. Por isso que a gente tem que ter claro que o TOEFL em si não é só uma prova de inglês. Ninguém vai acordar com vontade de fazer o TOEFL aleatoriamente, como acorda com vontade de comer um brigadeiro. Nossa, que delícia, não tem nada para eu fazer hoje, domingo, o que eu vou fazer? Vou assistir uma série na Netflix? Não, vou fazer o TOEFL. Ninguém vai fazer isso. Isso não é algo natural, não é algo que a gente sente vontade de fazer. É porque de alguma forma a gente tem um motivo muito maior por trás que nos leva por esse caminho e que de alguma forma exige que a gente passe por essa barreira que é o TOEFL ITP. Certo? Dúvidas até aqui?
Vamos lá, podem mandar pergunta, podem ficar à vontade. Sejam bem-vindos, quem estiver chegando aí. Deixa eu ir bebendo uma água que tá muito, muito quente aqui, muito quente. E aí, o seguinte, como que costuma funcionar o planejamento, a preparação de quem descobre que tem que fazer a prova em um prazo curto, por exemplo? Qual é geralmente a primeira coisa que vocês fazem ou que vocês fizeram? Me contem aí. Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram quando descobriram que precisavam fazer o TOEFL e TP? O que vocês fizeram? Deixa eu ir vendo todo mundo que tá aqui. Yane, Marcelo, Miller. O que vocês fizeram? Qual foi a primeira coisa, a primeira atitude que vocês tomaram? Vocês foram procurar material, informação, o que vocês fizeram? Compraram um curso? Compraram um simulado? Agendaram a prova? O que é que vocês fizeram primeiro? Me contem aí. Eu coloquei aqui uma ideia do que eu tenho, que provavelmente vocês fizeram, mas queria confirmação de vocês. Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram quando descobriram, procurou material? Beleza. Algum tipo de material específico, Scarlett? Tipo simulado? Ou, sei lá, um material mais teórico? Que tipo de material foi esse? Geralmente é simulado, né? Eu procurei você porque não sabia nada da prova e não queria ficar noiada com as histórias das outras pessoas. Muito bom, Yane. Maravilhosa. Tem gente que joga, né, no Instagram, porque hoje sabe que muito professor tá online divulgando trabalho e às vezes chega no Insta e digita TOEFL. Exato. Então, assim, ó, a Scarlett confirmou ali, simulado. Eu coloquei aqui no meu rascunho que geralmente o que vocês fazem é procurar simulado para, primeiro, conhecer a prova. Até aí, tudo bem, né? Vocês querem achar um simulado para vocês verem como é a prova. Perfeito, excelente caminho, principalmente para quem vai fazer a primeira vez. Só que daí para frente, dependendo do caminho que vocês tomam, começa a complicar as coisas. Porque simulado, eu já comentei várias vezes, inúmeras vezes aqui no perfil. Tem muita gente que vem com essa ideia de que vai estudar por simulado. Essa geralmente é a expressão. Eu vou estudar por simulado. Sendo que, na verdade, simulado, ele não é um curso. Ele é um recurso que a gente tem dentro da preparação. Um simulado, sabe para que ele serve? Primeiro, para te familiarizar com a estrutura da prova, caso você não conheça. Então, se eu nunca fiz a prova, eu minimamente preciso saber como que funciona. Eu quero ter a sensação de fazer a prova, certo? Para que mais que um simulado ele funciona? Para avaliar o seu ponto de partida. Qual é, então, já que eu fiz esse simulado, qual é o meu ponto de início aqui na prova? O que seria esse ponto de início? A sua nota. Qual é a minha nota atual? Ah, minha nota no simulado foi 487. Eu preciso chegar no 543. Poxa, então tem um caminho aí que eu preciso seguir. Então, simulado para familiarizar, para avaliar a sua situação atual. Isso vale tanto no início da preparação, quando você realmente está começando, quanto mais para o fim, assim, antes de agendar a prova, talvez, fazer um simulado para poder ver se você já está ali, pelo menos próximo desse nível. Uma coisa que eu comento sempre, pessoal, é que um simulado, ele nunca vai representar 100% da realidade da prova. Porque, querendo ou não, a situação em si, ela é muito diferente. Quando você faz a prova, no fundo, você sabe que você está pagando por aquilo ali.
Você sabe que você tem um objetivo em mente e que se você não atingir esse objetivo, provavelmente vai ter que fazer de novo e etc. Então, simulado, familiarizar, analisar a sua situação atual em relação à prova e construir o seu domínio do tempo. Quando eu faço simulados, eu vou me acostumando, eu vou treinando a lidar com o tempo da prova, certo? Eu vou me acostumando a responder as perguntas do tempo, porque a minha cabeça vai falando, opa, tô demorando demais aqui, próxima. Você vai aprendendo a administrar esse tempo. É para isso que serve simulado. Só que, qual é a realidade de quem está se preparando para a prova? Acha que vai pegar um monte de simulado na internet e que vai conseguir estudar. Estudar, pessoal, é diferente de fazer simulado. Pensem no seguinte, estudar, quando eu falo estudar, de fato para a prova, é entender de trás para frente, de frente para trás, do avesso, de cabeça para baixo, como funciona a prova. E aí eu estou falando, não é só de saber quantas questões tem, quanto tempo para responder e etc. Isso aí você joga no Google e pega informação. A gente está falando de estudar de fato, de sentar e entender o que é que está sendo avaliado na prova. Em cada uma das sessões existem pontos diferentes sendo avaliados. Só que não basta saber também quais pontos são avaliados. Tem muita gente que chega aqui e manda assim na caixinha de pergunta: o que eu preciso estudar para o TOEFL? Aí eu passo uma lista: preposição, voz ativa, voz passiva, sei lá, negativa, etc e tal. Aí a pessoa pega essa lista e começa a estudar. Só que ela não sabe como cada um desses conteúdos vai aparecer na prova. E isso a gente consegue saber fazendo uma preparação adequada. Então eu consigo dizer assim, olha, esse conteúdo aqui que a gente está vendo, ele vai aparecer de X forma em tal tipo de questão dentro da sessão tal. Porque às vezes você está estudando um tipo de conteúdo achando que vai aparecer no reading, mas ele vai aparecer no listening. E aí às vezes ele aparece e por mais que você tenha estudado, você nem percebe. Porque você não sabia que aquilo apareceria daquela forma. Então, quando eu falo de estudar, o simulado, ele não vai te dar esse tipo de informação. E aí tem muita gente que faz o quê? Qual é o caminho natural? Busco simulado na internet, como a Scarlett fez, busquei simulado. O que eu faço? Começo a fazer simulado loucamente. E aí eu marco de fazer a prova. Beleza, não atinjo a nota. O que eu vou fazer? Volto, pego mais simulado, continuo fazendo simulado. E aí o que vocês fazem? A prova de novo. Aí depois de fazer a prova umas 2, 3 vezes, vocês reconhecem que talvez fazer só simulado, talvez aquelas informações aleatórias que você coletou não estejam dando conta de resolver o problema de vocês. E aí é que às vezes eu não entendo de verdade quem prefere pagar para fazer a prova 5 vezes, que seja 3, prefere pagar para fazer a prova 3 vezes do que investir em uma preparação adequada, que vai te mostrar o caminho, que vai te encurtar esse processo. E às vezes você poderia fazer a prova uma vez, dependendo da sua situação, do seu perfil, certo? Então, geralmente, esse é o caminho que vocês fazem. E aí, vocês ficam dando volta, ficam andando em círculo. Simulado, errei, vou fazer mais um simulado. Fui melhor, vou fazer a prova. Não consegui a nota, o que eu vou fazer? Simulado. E aí vocês ficam rodando em círculo até admitir que
vocês estão pulando a etapa principal, que é entender a teoria. Não tem como partir para a prática sem teoria. Até tem, porque é o que vocês fazem. Mas é o mais adequado? Não é o mais adequado. E aí, como isso está fazendo parte da minha vida agora, eu sempre vou bater nesse exemplo porque eu acho que é muito claro para vocês. Eu decidi que em abril eu vou correr uma meia maratona, 21 quilômetros. Só que não adianta eu achar que é só eu começar a sair correndo na rua que eu vou dar conta de correr os 21 quilômetros. Por quê? Eu posso acabar me lesionando. Pode acabar dando muito ruim. Eu provavelmente vou perder muito tempo. O que eu fiz? Busquei orientação profissional. Porque eu sei que se eu busco orientação profissional, eu diminuo os meus riscos. E aí pensem na questão do TOEFL. Se eu busco orientação profissional, eu tô diminuindo os riscos de jogar o meu dinheiro fora fazendo a prova ali com uma preparação mais ou menos. E eu estou aumentando a minha chance de atingir a nota que eu desejo. E aí o que eu trouxe para vocês aqui é o que nós deveríamos levar em conta durante um planejamento para realizar a prova. Não é só fazer simulado e prova. Não é isso. Existem várias coisas que você precisa considerar. E talvez, acho que o início de tudo, deixa eu só passar minha apresentação aqui, para eu ir vendo as anotações que eu fiz. Tem várias coisas que eu coloquei, mas eu acredito que o ponto principal aqui é o tempo. A primeira coisa, considerem o tempo de vocês. Quanto tempo você tem para se preparar? Você tem um mês? Você tem 2 meses, 3 meses? Você tem quase um ano? Qual é o tempo que você tem? Quando eu tô falando de tempo aqui, eu tô falando do limite, do limite ali. Olha, eu tenho que entregar essa documentação até 2 de abril. Beleza. Então hoje é dia 24 de janeiro. Comecem considerando o tempo. Se o seu tempo tá mais restrito, você precisa ser realista. Talvez seja necessário intensificar um pouco mais essa preparação. Não dá para ficar fazendo as coisas ali. Hoje eu vou estudar, amanhã talvez vou pensar se eu vou. Não. Quanto menor o seu prazo, mais você vai precisar intensificar a sua preparação. E aí existem alguns caminhos para isso, mas tudo a gente tem que avaliar aqui. Então a primeira coisa é o tempo que vocês têm. Qual é o prazo? Prazo final, prazo do edital. Além disso, a gente precisa aqui considerar o tempo de recebimento da nota. Pouquíssima gente considera isso quando vai fazer a prova pela primeira vez. Às vezes nem pensa nisso, acha que a nota sai na hora e etc. Hoje mesmo eu tava falando sobre isso no Story. A prova de papel, a prova presencial tem um prazo de recebimento do certificado. A prova remota tem outro prazo de recebimento. Se eu preciso entregar minha prova até o dia 2 de abril, não adianta eu querer fazer a prova no dia 1º de abril. Primeiro, porque nem na prova de papel, nem na prova remota você vai receber o seu resultado a tempo. Segundo, vamos colocar a pior situação, o pior cenário possível. Se você não atingir a nota de primeira, o que você vai fazer? Você vai simplesmente perder o prazo do edital porque você não vai ter como reagendar a prova para tentar mais uma vez. Então, sempre levem em consideração qual é o prazo que vocês precisam ali para receber a documentação. Será que vale a pena colocar esse prazo muito próximo da data limite do edital? Às vezes, o ideal é colocar um pouquinho antes.
Porque se no fundo precisar de fazer mais uma vez, você tem mais um prazo ali. Você não vai perder a chance, você ainda consegue fazer novamente. Então, contem com isso, contem com imprevistos. Contem com imprevistos, é a melhor coisa que vocês podem fazer. E aí, outra coisa também, não adianta eu querer agendar a minha prova para o dia 20 e enviar mensagem para o centro aplicador para eu comprar no dia 19. Não tem como fazer isso, porque existe uma exigência de um prazo mínimo de envio da documentação para que vocês possam agendar e realizar a prova. Geralmente, essa documentação tem que ser enviada pelo menos 3 dias úteis antes da data da prova. Então, qual é a orientação que eu dou para os meus alunos? Considerem aí que o prazo de compra, agendamento e etc. leva uns 15 dias. Coloquem mais ou menos 15 dias, porque aí vocês podem ficar tranquilos. Se tiver algum problema na documentação, se às vezes o recebimento do resultado atrasar um pouquinho, a gente tem que contar com imprevistos. É a melhor coisa que vocês fazem, porque assim dá uma garantia maior de que vocês vão estar com a documentação em mãos a tempo de enviar no edital e etc. Então, mais ou menos 15 dias aí para fazer todo o processo. Comprar a prova, enviar a documentação para fazer o agendamento, realizar a prova e receber o documento. Mais ou menos 15 dias. Considerem isso aí para não ter nenhum problema, tá bom? Então, tempo de recebimento, o tempo de agendamento, eu falei com vocês. E aí a gente vai começar a pensar no tempo disponível para estudar de fato. Então, se eu tenho que entregar o meu documento no dia 30 de março, março tem 30, né, gente? Nem sei. Tô falando, enfim, considerem aí o exemplo. Eu tenho que entregar no dia 30 de março. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso ali de mais ou menos uns 15 dias para poder receber esse resultado. Então, eu já perco aí uns 15 dias de preparação. Quanto tempo eu realmente tenho para poder me preparar? Você não tem até o último dia. Você não tem até o último dia. Então, contem esse tempo aí. Então eu tenho uns 2 meses, por exemplo. Beleza, defini aqui que eu tenho 2 meses para poder me preparar antes de agendar a prova. Comecem a pensar qual é o tempo que vocês têm disponível. Porque às vezes eu tenho 2 meses, mas eu não consigo tirar nem 2 vezes por semana para estudar. Eu espero que não seja o caso de nenhum aqui de vocês, mas a gente entende que a situação às vezes é complicada, que tem gente que precisa conciliar, por exemplo, pesquisa com trabalho e etc. Então a gente sabe que o tempo às vezes é um pouquinho corrido ali. Por isso é que a gente precisa se planejar, porque a falta de planejamento ou um planejamento errado vai te levar à frustração. Com certeza vai te levar à frustração. Se você sabe que você não tem 4 horas por dia para estudar, para que é que você vai colocar a meta de estudar 4 horas por dia? Não faz sentido. Não faz sentido. Sejam realistas com vocês. Tudo bem que o cara do Instagram falou que tem que ser 4 horas, mas você não tem condições de estudar 4 horas. Para que é que você vai seguir isso? Para poder se frustrar? Por isso que o que eu estou trazendo aqui para você são reflexões. Para você ser capaz de ter autonomia, de falar assim, olha, o que eu consigo fazer, sendo muito realista, é isso aqui. Eu posso me dedicar 30 minutos por dia, 3 dias na semana. É o que eu consigo fazer nesse momento. Porque se você tem a consciência de que você está fazendo o seu melhor, é o que está à minha disposição nesse momento, é isso aqui que eu posso fazer. Você vai ficar tranquilo quando receber o seu resultado,
Porque você sabe que o seu resultado vai ser coerente com o que você conseguiu fazer. Não adianta achar ou não adianta depois ficar chateado porque eu tive 1 mês para estudar e não consegui aumentar 2 níveis de inglês. Você não está sendo coerente. E aí a frustração é inevitável. Então, sejam coerentes, sejam realistas. É possível fazer isso aqui que eu tô querendo no prazo que eu tenho, com a disponibilidade de tempo que eu tenho e etc? Sim, beleza, então eu vou fazer. Agora, não consigo fazer isso tudo, eu consigo fazer menos. Então, espere um resultado adequado ao que você fez, certo? Precisamos ser realistas. Então, qual é o tempo disponível que você tem para estudar? Tem muita gente que manda mensagem também na caixinha perguntando: quantas horas por dia você acha que eu preciso estudar? Depende. Se você é uma pessoa que já fez a prova pelo menos umas 3 vezes, já sabe como funciona a prova, tá com o score muito próximo, você vai precisar estudar muito menos do que uma pessoa que vai fazer a prova pela primeira vez e vai ter que estudar todo o conteúdo ainda. Então não tem como eu falar com vocês assim, tem que ser 1 hora por dia. Eu não sei a sua situação, por isso que o que eu optei por fazer, mostrar a direção para vocês. E eu espero que vocês estejam anotando tudo isso aí. Quais são os pontos que vocês precisam considerar? Porque isso é um guia, isso nada mais é do que um guia de preparação realista, coerente com a situação de cada um de vocês. Não vou ficar criando regra aqui de que tem que inventar, né? Vozes do sovaco, da cabeça. Eu não tenho como inventar que o ideal é 2 horas, sendo que eu não conheço a sua situação. É a mesma coisa de muita gente que chega e fala: você acha que eu consigo tirar 543? Conseguir? Consegue, mas assim, em quanto tempo? Quando? O que você está disposto a fazer? Porque a maioria quer o resultado. Eu quero 543. Eu quero 527. Mas são poucas as pessoas que estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Eu quero 543 em 1 mês, em 15 dias, mas eu não quero fazer um curso, eu não quero ter que estudar todo dia, não quer nada, só quer fazer um simulado e acha que vai dar certo. Então, assim, se você quer o resultado, você precisa estar disposto a fazer o que precisa para chegar no resultado, considerando que, lembrem do que eu tô comentando aqui, são caminhos diferentes. Às vezes o que o seu amigo fez não vai ser suficiente para você. Ou, às vezes, você acha que o seu amigo fez muito e que você não vai dar conta, sendo que a sua situação ali dá para você fazer um pouquinho menos. Então, esse caminho inteiro de preparação pode ser diferente. Por isso que é importante vocês serem honestos para dizer: olha, eu estou nessa situação aqui. Qual é o meu melhor caminho nesse momento? Quanto mais vocês pensam, quanto mais tempo vocês ficam remoendo, mais tempo vocês perdem de preparação. A pessoa já fez a prova 2 vezes, não atingiu a nota e aí fica pensando: acho que eu vou continuar fazendo simulado, não sei o que eu faço. E aí fica 1 semana pensando e a semana já foi. E vocês vão perdendo tempo de preparação. Então, aproveitem essa live aqui para fazer o planejamento de vocês. Senta agora e começa a esquematizar. Qual é o meu prazo? Quando eu vou agendar a prova? Começa a colocar meta. Meu prazo é X, dia tal. Eu vou agendar minha prova até dia X. Então, se eu vou agendar até dia X, eu tenho que
ter estudado até o dia Y. Começa a colocar meta, começa a colocar data. Senão vocês vão enrolando, vou pensar, vou ver o que eu faço, não sei se eu consigo. Se não fizer, não vai conseguir mesmo. Essa é a realidade. Eu não vou ficar passando mais a mão na cabeça. Porque o que mais tem é gente querendo um cafunézinho pra falar assim, não, fica tranquilo, vai cair um milagre do céu. Não é assim. Vocês não passaram no mestrado, no doutorado e etc. Não foi por um milagre. Foi porque vocês sentaram, estudaram, fizeram uma prova. E no TOEFL é exatamente a mesma coisa. Quer atingir a nota? Sente e faça o que precisa. Ponto. Gente, não existe outro caminho. Não tem fórmula mágica. Queria eu inventar um método, que é o que todo mundo inventa agora. Às vezes as pessoas nem sabem o que é método, inventa método. Método não sei o que. E aí promete que você vai conseguir a nota em 10 dias, sendo que a pessoa nem te conhece, não sabe a sua situação. Eu não sou desse jeito, não funciona assim. Tem um curso aqui, se você quer se familiarizar com a prova, entender como funciona e aprender estratégia para lidar com cada um dos tipos de questão. É isso que você está procurando? Sim? Beleza. Você está procurando alguém para afirmar, para garantir que você vai conseguir a nota X em tal tempo? Infelizmente não posso fazer isso, porque eu não tô sentada com vocês 24 horas por dia para saber o que vocês estão fazendo ou não. Tem muita gente que compra curso, nem abriu o curso, abriu. Como que eu vou garantir isso? Eu não posso fazer, seria irresponsabilidade minha. Entendam isso. Eu não serei responsável com vocês. Eu tô aqui para mostrar o caminho. Mas cada um de vocês pode ter dificuldades específicas dentro desse mesmo caminho. E é isso. E eu estarei ali para orientar, para dar todo o suporte. Quem faz curso tá fazendo, quem já fez curso comigo sabe que o que não falta é suporte e orientação. Tem gente que entrou aqui na live que já terminou o curso, tem 3, 4 meses. E eu tô dando suporte e orientação até hoje. Olha, fiz a prova essa semana, ainda não consegui a nota. O que eu faço? Vou lá e oriento. Suporte e orientação vocês terão. Agora, mentira, prometer coisa que eu não posso cumprir, isso aí eu não posso fazer, tá? Então entendam isso. Falei de tempo e etc. Vamos falar agora do nível de inglês. Vocês precisam levar isso em conta. O meu nível de inglês, ele é compatível com o nível que eu preciso atingir na prova? Ele é compatível com o que eu preciso atingir? A gente precisa ser realista. Não adianta mandar mensagem na minha DM perguntando: sou iniciante, consigo 543 daqui 15 dias? No fundo, pessoal, hoje eu estou tendo uma conversa sincerona com vocês. No fundo, você já sabe a resposta. No fundo, você já sabe a resposta. Mas às vezes eu tenho a sensação de que muita gente quer um suporte, não é bem essa palavra, mas alguém para dizer assim, para culpar ou para ficar alisando. Só que eu escolhi lidar com adultos por isso. Para eu não ter que ficar, sabe? Não, claro que consegue. Eu não vou mentir para vocês. Gente, se tem uma coisa que eu não faço é mentir. Se tem algo que eu não faço é mentir. Nunca. Pelo contrário, eu sou até sincera demais, assim. Se tiver que falar, eu falo, sabe? Porque não adianta. Vocês sabem da resposta. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, Ariane, por exemplo, a Ariane é corredora. Falar, Ariane, você acha que eu consigo correr 21 quilômetros
sendo que o máximo que eu corri foi 5 minutinhos na esteira, o que a Ariane vai me responder? Provavelmente ela vai me perguntar, beleza, tem como? Mas assim, em quanto tempo você tá querendo fazer isso? Se for para amanhã, não vai dar. Agora, você tem um tempo a mais? Talvez 3 meses, 4 meses? Quanto tempo você tem? O que você está disposta a fazer? Você está disposta a treinar todo dia? Ou você está disposta a treinar de 15 em 15 dias? Porque no fundo a gente sabe a resposta. A gente só não quer admitir. A gente sabe. Outro dia eu até falei sobre isso também. Quem precisa de preparação, sabe que precisa de preparação. A pessoa que se sente preparada, ela não busca preparação, entendam isso. Se você está buscando preparação, é porque você sabe que precisa se preparar. Então, para de adiar o processo. Para de dificultar o processo. Você já entendeu isso. Se você está buscando preparação, é porque você já entendeu que precisa de ajuda, que precisa de preparação. Quanto mais vocês ficam adiando, mais tempo vocês estão perdendo. Simplesmente isso. Então a gente falou de tempo, a gente falou do prazo do edital, de agendamento, de nível de inglês e etc. Tem várias coisas que a gente pode considerar. Não vou ficar me estendendo muito. Gente, é sempre assim. Eu chego e falo, a live hoje vai ser rápida. Quando eu vejo, eu tô dando aula aqui um tempão. Outra coisa, contato com a língua. Você tem contato com a língua inglesa porque você vai fazer uma prova em língua inglesa. Às vezes, o único contato que você tem é com a leitura do artigo da sua área. Ou com uma música que você gosta muito e escuta vez ou outra. Qual é o contato que você tem? Quanto mais contato você tiver, melhor vai ser para a sua preparação. É uma coisa que eu sempre recomendo aos alunos. Vamos conciliar as duas coisas. Vamos fazer a preparação do TOEFL, o curso e etc. Mas eu vou colocar um planejamento de estudo extra para vocês aumentarem o contato que vocês têm com o inglês. Tem muita gente que fala que tem dificuldade com o listening. Ai, nossa, tem muita dificuldade de ouvir inglês. Mas passa aí 3 meses sem ouvir nenhuma música em inglês. É claro que vai ter dificuldade, gente. É claro, quanto mais você tiver contato, melhor vai ser. Vai melhorar o seu processo ali, o seu desempenho durante o exame. É óbvio, você precisa criar esse hábito. Tudo que a gente faz pela primeira vez, ou tudo que a gente faz uma vez ao ano, por exemplo, é claro que a gente vai sentir mais dificuldade do que se fizesse todos os dias. Esse é o problema. Pouca gente está disposta a fazer todo dia. Quando eu falo todo dia, não é 5 horas por dia, é 5 minutos. Sabe? 5 minutos é melhor do que não fazer. Garanto pra vocês. Só que o que falta muitas vezes? Planejamento. Na nossa cabeça, a gente tem toda a teoria. Eu sei que eu preciso estudar inglês. Eu sei que eu preciso fazer simulado. Eu sei que eu preciso estudar o conteúdo X, Y, Z. Mas quando que eu faço? Nunca. Por quê? Por conta de planejamento. A maioria dos nossos problemas poderiam ser resolvidos com organização e planejamento. Não adianta achar que você vai fazer um exercício que você não gosta, não tá a fim de fazer, se você não estipula um horário para fazer aquilo. Porque aí você fala assim, já que não tem horário fixo, mais tarde eu faço. Mais tarde eu faço. Não, agora não. Mais tarde eu faço, mais tarde eu faço. Depois da janta, depois do banho. Não, nossa, eu fiquei muito cansado do dia. Amanhã eu faço. E aí vocês vão repetindo isso e quando vê, não fez nada. Então, a maioria dos problemas que vocês têm em relação ao TOEFL, de coração, poderiam ser resolvidos com um pouquinho de planejamento.
Coloca tudo no papel que você precisa fazer e se organize para fazer isso. Então, considere o contato que você tem com a língua. Sua experiência com a prova. É a primeira vez? Não é a primeira vez? Tudo isso precisa ser levado em conta na sua preparação. O seu domínio do conteúdo. Eu tenho domínio, conhecimento técnico sobre o TOEFL para eu poder estudar sozinho? Porque concordam comigo que é diferente. Se eu estou estudando para um concurso da minha área, eu tenho domínio, eu tenho conhecimento técnico sobre aquele assunto. Então é muito mais fácil que eu consiga estudar sozinho. Agora, eu vou estudar para o TOEFL. Eu fiz cursinho, acho que uma vez na vida, por um ano. Tô dando exemplo, tá, gente? Não eu, Gabriela, não. Só um exemplo. Eu fiz cursinho por um ano, mas tem 5 anos que eu parei. Eu não conheço a prova do TOEFL, não sei que conteúdo estudar e etc e tal, e quero estudar sozinho. Existe uma diferença muito grande. Então, comecem a avaliar. Eu tenho domínio, eu tenho conhecimento técnico sobre aquele assunto para poder me preparar sozinho? Ou talvez eu vou precisar buscar um auxílio, uma orientação profissional e etc. Qual é o melhor caminho? O que eu quero escolher nesse momento? Às vezes você até sabe que não tem o domínio técnico daquele assunto ali, mas também não quer investir, por exemplo, em um curso naquele momento. Tudo bem, são caminhos diferentes que você está escolhendo. Caminhos diferentes podem ter resultados diferentes. Conscientizem-se disso, certo? E para fechar, eu coloquei aqui energia. Energia no sentido de disposição. O que é que você está disposto a fazer pela sua preparação, pelo seu resultado? Você está disposto a sentar todo dia e fazer um exercício? Não tem que ser 5 horas, eu vou bater nessa tecla com você. Pode ser meia hora, 20 minutos, mas você está disposto a fazer? Ou você vai comprar um curso para jogar o seu dinheiro fora? Porque aí também não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Não vale a pena gastar o seu dinheiro só para ter a sensação de que você fez sua parte. Comprei o curso, então tá tudo certo. Mas você vai fazer o curso? Porque a gente fica às vezes ouvindo dica, né? 5 dicas para se preparar para o TOEFL. Aí a gente vai lá, salva aquela postagem, nunca mais olha para aquela postagem. Nunca colocou a dica na prática. A gente só vai ouvindo dica. 5 dicas para ter uma alimentação mais saudável. Mas não bebe um copo de suco, não come uma fruta. É bem isso, né? Então não adianta também vocês comprarem um curso só para ter aquela sensação de que, nossa, eu fiz minha parte. Realmente fiz minha parte, né? Posso fazer a prova sem a consciência pesada, só que nem nunca abriu o curso. Ou assistiu umas 2 aulas ali e acha que vai ter resultado. Então, qual é a energia que vocês estão dispostos a investir na preparação? E eu tô falando de disposição mesmo, não tô falando de dinheiro. Eu tô disposto a fazer? Porque as pessoas que alcançaram o resultado que eu posto aqui, e outras também que alcançam resultados, escutem o que eu vou dizer. Não é só quem posto aqui que alcançaram resultados. Muitos alunos já vão alcançando resultado ali, vão aumentando a nota e etc. Ainda não atingiram o esperado, mas já aumentaram significativamente. Todas essas pessoas, se alcançaram a meta ou não, mas já conseguiram resultados, só conseguiram resultados porque estão fazendo o que precisa. Nenhuma pessoa que esteve comigo alcançou resultado porque eu dei dica. Não. Foi porque a pessoa pegou essa dica e fez o que precisava. Gente que dá dica é o que mais tem por aí.
nem sempre as dicas são muito boas, né? Mas gente que dá dica é o que mais tem. É o que mais tem. Agora, gente que vai pegar essa dica e vai fazer alguma coisa útil, que vai aplicar aquela dica, aí é que tá faltando. E aí que fique a lição para vocês. Um planejamento irreal ou a falta de planejamento vai acabar com a motivação de vocês, com o resultado e etc. Então pensem nisso, sejam realistas e botem no papel. Coloquem metas, coloquem prazos, coloquem objetivos e façam. Eu tô aqui para mostrar o caminho, mas eu não posso fazer por vocês. Eu não posso fazer a prova por ninguém. Eu não posso estudar por ninguém. Então sejam realistas, façam aí o que precisa ser feito e se precisarem de ajuda, contem comigo. Tá bem? Me contem aí se tem alguma dúvida. Oi, Karina, agora que eu vi que você veio. Me digam aí se tem dúvidas. Falei demais, hein, meu povo? Nossa Senhora! Tem que guardar a voz para dar aula ainda. 6h30 tem aula. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Quem ficou aí até o fim? Se não tiverem dúvidas, a gente vai encerrar então. Deixa eu ver aqui, peraí. E eu vou subir essa gravação pro YouTube também, porque muita gente prefere assistir por lá. Já já eu subo essa gravação pra vocês. Tá bem? Beijos então, até a próxima. Se não tá lá na comunidade, corre lá, porque amanhã tem aula gratuita. Tá bom? Beijos, até mais!